E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho. Silas Chosen. O Silas está entrando aqui para fazer parte do time Teologeeks. Não sei, me convidaram, eu não sei o que estou fazendo aqui. Você deve estar acostumado, eu e o Fontana. Fontana está fora do país fazendo o seu mestrado, mas a gente remontou e a gente vai trazer alguns caras que caminham comigo, caminham na Glocal, e hoje a gente vai falar sobre Tarantino e a violência. Tá pronto? Vamos lá. Galera, o Silas trabalha com cinema e a gente sempre bate altos papos, a gente tem ele que é curador na Glocal. E quem é Tarantino? Eu acho que é legal, porque todo mundo sabe quem é Tarantino, mas talvez esse destaque desse ícone da cultura pop dos anos 80. Não, o Tarantino, eu costumo dizer que o Tarantino é a mãe dos anos 90. Ali no final dos anos 80, em 89, se eu não me engano, ele começa a trabalhar como roteirista de filmes e começa a criar um estilo próprio dele, especialmente nos diálogos dos filmes dele e na quantidade de violência que tem nos filmes que ele mesmo roteirizava. Se eu não me engano, ele roteiriza 2 filmes, que eu não vou lembrar agora exatamente quais são. Se eu não me engano, um é Assassinos por Natureza, foi dirigido pelo irmão do Ridley Scott, Tony Scott. Eu lembro muito bem, que eu assisti Assassinos por Natureza. Isso. Se eu não me engano, foi ele que dirigiu, e tem um outro, ele foi o Tarantino que roteirizou, e tem um outro que ele roteirizou também. E ele pegou todo o dinheiro que ele conseguiu desses filmes para fazer o Cães de Aluguel, que foi o grande, e aí explodiu a cabeça de todo mundo falou, meu Deus, quem é esse cara? Aí, Pulp Fiction é que ano? Pulp Fiction é 92 ou 94. Eu pensava que era mais velho. Não, é logo ali, é um pouquinho depois. E foi muito impressionante porque é o segundo filme que ele dirige e ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ganhou o Oscar de roteiro. O seu predileto dele é qual? Que difícil. Tem que escolher um filho, né? Eu diria... Eu vou de Pulp Fiction. Ou vai ser Pulp Fiction ou vai ser Bastardos Inglórios. Também é bom. Cara, tem cenas marcantes, né, cara? Não, eu pensei... Eu falei Bastardos Inglórios, mas eu estava pensando no Oito Odiados, no último. Aliás, eu gostei muito. Eu lembro que minha esposa... A gente estava procurando um filme, a gente foi pro cinema. Depois que você tem filho, é raro você ir pro cinema. Eu tô pingando, sabia? E aí a gente... Eu lembro que ela falou, nossa, olha só, vamos assistir Os Oito Odiados, né? Ela que sugeriu. Ela falou, eu falei, mas amor, é Tarantino. Ela, então, é legal. Minha esposa nunca sugere isso. E aí ela saiu no meio do cinema. Minha esposa não faz isso, pelo menos principalmente na única cena, eu não vou dar spoiler, porque a única cena de ternura, a cabeça de um dos personagens explode, e aí ela falou, chega. Chega, e eu tudo ria, tem limite. porque eu sempre encarei a violência do Tarantino. A violência do Tarantino não é só a violência, não é violência por violência, certo? Ela tem uma construção do roteiro. Ela tem um motivo narrativo para estar ali. O Tarantino, ele quer usar a violência como uma catarse, como soltar uma represa que estava segurando tensão o filme todo. Tem uma cena, por exemplo, muito famosa no Cães de Aluguel, em que você está sendo prometido, se eu não me engano, é a cena da orelha. Uhum. É a cena em que o Michael Madsen, ele corta a orelha do policial. Você não vê isso acontecendo, mas eu acho que logo depois você vê o Michael Madsen prometer que vai queimar o policial vivo. E ele começa a fazer uma dancinha, ele sai lá fora, pega o negócio. Uma cena longa, uma cena comprida, é uma cena que não tem corte, se eu não me engano. E quando ele volta, você tá super tenso, você não tá mais aguentando. Quando ele vai cometer o ato horroroso de violência, acontece uma explosão de sangue vinda de um lado que você não esperava, de fora do quadro. Alguém atira, dei spoiler, desculpa, o filme tem mais de 20 anos. Vira. Não. Vem uma explosão de sangue de fora, alguém atira no Michael Madsen de fora do quadro, te pega completamente de surpresa e aquela tensão... Mas isso acontece em Django Livre. Acontece que explode sempre. sangue. Os Oito Odiados têm isso.
Eu lembro Os Oito Odiados é o Pulp 3 Fiction, horas. quando tem aquele acidente com a arma no carro, é um negócio assim que... Então assim, eu sempre ri, talvez é o meu jeito de escapar da violência, porque é tão exagerado ele faz, que ele está trazendo esse recado, que é quase como que, olha só, a violência que está sendo levada está levando para algum lugar, é essa explosão que vai gerar na sociedade, não é isso? Na verdade assim, eu acho que o Tarantino está menos fazendo um comentário sobre a sociedade, ele está mais usando a violência para manipular o telespectador emocionalmente. Porém, o Tarantino faz isso de uma maneira que eu acho responsável. Porque é o seguinte, vai dar polêmica. Tarantino nem é tão... É porque assim, especialmente recentemente, o Tarantino tem se envolvido em algumas polêmicas fora do cinema, então conectar ele com termos responsáveis é um pouco difícil. O Tarantino tem se metido em algumas problemáticas bem complicadas, mas o que eu estou falando de responsabilidade é outra coisa que eu vou explicar agora. No cinema americano, você tem uma coisa chamada... classificação indicativa. Aqui no Brasil a gente chama de classificação indicativa. Nos Estados Unidos você tem 2 classificações que são muito importantes. Essa classificação, você deve saber, serve para determinar a idade de quem pode entrar e ver o filme no cinema. E isso determina milhões de dólares. Milhões, porque se você tem um filme classificado como R, é a classificação para maiores, todo mundo abaixo de 18 anos não pode pagar ingresso. Todos esses dólares que poderiam entrar não vão entrar, não entra no cinema. E é diferente porque aqui no Brasil é quase filme erótico que entra com 18 anos. Sim, exatamente. Lá não, lá a violência é considerada algo agressivo para os menores. Sim, exatamente. Na verdade, se o seu filme tem sangue tem um pouco mais de sangue do que tem sangue expressivamente. Isso, até bizarro o jeito que eles classificam. Aqui, tira um pouquinho essa cena, entra. Sim, exatamente. Ou se ele tem mais de 2 palavrões, mais de um palavrão. Se o filme falar um palavrão, ele pode dizer. Tanto que eu fui ver o jogador número 1. Isso que você está falando já é o PG-13, de 13 anos. Sim, o PG-13 ele permite um palavrão. E é óbvio que lá nos Estados Unidos o Tarantino não entra em nenhum PG-13. Não, de maneira nenhuma. O filme dele dá pra você contar e aí você vai ver Marvel, DC, tudo, mesmo com violência, até Batman. Sim. Você vai ver, e é lógico que eles vão te entregam uma violência, mas não tem sangue. Então alguém... eu lembro, a gente estava conversando sobre aquela cena clássica do Batman... Do truque de mágica. Do Coringa. Exatamente. O Dark Knight. O Cavaleiro das Trevas. O Coringa bota um lápis na mesa e enfia o lápis no olho de um cara. E você não vê sangue. Por quê? Para o filme poder ter uma classificação PG-13 e crianças e adolescentes poderem ver o filme. Vocês lembram, né? Que ele põe vai sumir. Vai sumir o lápis e o lápis sumiu e infelizmente a vida desse cara a gente sabe o que aconteceu. E até mesmo aquele negócio dele quebrar o taco e falar... Quem ficar... Sim, mas esse é um pouco mais elegante. Esse só deixou. Mas esse ele teve. Esse ele viu. Só que a gente não vê sangue nenhum. E isso... Mas a gente sabe o que aconteceu. Entrou uma caneta no olho do cara. Só que a gente vê a violência sem ver a consequência dessa violência. E é por isso que eu acho, e é uma discussão já até antiga assim em Hollywood, que quando você mostra a violência com um resultado, com essa consequência... você está sendo ligeiramente mais responsável, porque você não está mostrando a violência como algo banalizado, como algo fácil, como algo simples. Não, violência é algo que causa dor, violência é algo que causa morte. E que causa o choque, o escândalo, o fechar o olho. Então eu com Tarantino, às vezes, se eu não levo no humor, eu tenho que fechar o olho, porque é muito violento. Aquilo agride. Só que isso é o mais honesto do Tarantino. Isso. O Tarantino, ele... No mínimo é honesto. A discussão que o Silas está trazendo, e eu também, é que sociedade é essa, americana ou brasileira, que você está educando a nova geração, dando muita violência, mas não dando a consequência dessa violência. E aí é interessante que o americano gosta de querer culpar videogame, não sei o quê, mas está na cara o que está acontecendo com essa nova turma, que é uma coisa de se jogar, né? Ó, vamos dar violência, mas sem mostrar consequência. E uma lei acaba não atingindo o que deveria atingir, que era evitar
uma juventude com essa exposição de violência. Sim, e eu acho que... E aí, esse é o ponto em que... E esse, especificamente esse, não os outros, que eu acho que o Tarantino tem um pouquinho de responsabilidade, não só o Tarantino, mas outros diretores que também tratam a violência de uma maneira completa. Isso. Em que você mostra a violência, não só a violência, mas às vezes o Tarantino vai atrás de um contexto histórico da violência. Ele não vai mostrar, por exemplo, que a escravidão foi bonitinha, como no Django Livre. Ele vai mostrar que era um negócio horroroso, violento, dolorido e vil. Ou a Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Dos dois lados. Dos dois lados, de todos os lados. Isso. Ele vai mostrar que a violência machuca os seres humanos. E como machuca? Como mata a gente. E ele não esconde isso. Filme de super-herói, como precisa do PG-13, como precisa do dinheiro que essa classificação vai trazer, mostra a violência, mas não mostra a consequência. Mostra alienígenas destruindo cidades inteiras, mas você não pode ver o sofrimento das pessoas. Talvez você é mais conservador e você fala, mas Marcos, você está defendendo a violência do Tarantino? Não, o que a gente está expondo é, se vai colocar a violência, talvez é mais responsável mostrar a consequência dela, o horror da violência. E Tarantino faz isso. A gente poderia falar tanta coisa de Tarantino, mas a violência é uma coisa que marca Tarantino. Exatamente. E eu queria trazer para a teologia um negócio bacana, porque é Teologeeks, né? A gente vai no cinema, volta para cá, o Silas é cristão, assim como eu, e a gente sempre... O Silas escreve muito sobre cinema, sobre cristianismo, fé. Aqui no link vai ter algumas coisas dele, mas assim, uma coisa que eu achei que a gente ficou conversando é que Paulo vai trazer... sobre o escândalo da cruz, né? Ele fala que é loucura para os judeus e escândalo é loucura grega para os gregos e escândalo para os judeus. E a cruz, a violência da cruz. Eu lembro quando saiu o filme de Jesus na cruz, A Paixão de Cristo, e o tanto de gente que falou, nossa, para que tanta violência? E é interessante que na tradição católica a paixão, né, a violência, a dor, ela é muito mais focada do que no protestantismo. Por isso que nas nossas igrejas a gente não fala muito sobre a dor, a tortura, e no catolicismo tem isso muito claro. Mas, assim como o Tarantino faz, uma mensagem responsável da cruz é uma mensagem que não esconde a violência dela. Porque se você não é chocado pela violência dela, e assim como você está vendo Tarantino, e às vezes você se pega desfrutando da violência como a arte, né? Admirando, e aí você é tão bandido tão vilão quanto os vilões de Tarantino. Isso, porque tem uma coisa que é muito interessante, que eu nunca vi ninguém comentar, mas nós como público, quando a gente está olhando, não só filme do Tarantino, mas assim, metade dos filmes de brucutu dos anos 80, que o Stallone está transformando Vietcongs em hambúrguer ou alguma coisa desse tipo, a gente vibra com violência, a gente vibra com coisas que nos chocam. E tem duas cenas que o Tarantino mostra isso claramente, Tem dois momentos nos filmes, pelo menos que eu tenha visto, em que o Tarantino pega dois personagens dele e coloca eles consumindo violência como uma forma de entretenimento. Um desses personagens é o vilão do Django Livre, o Calvin Candle, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. E o outro personagem é o Hitler. Essa cena eu não consegui ver. Essa do Django Livre eu assisti, mas essa que ele põe dois caras pra se matar. Põe dois caras pra se matar. E o outro é o Hitler. Quando o Hitler tá vendo o filme que o Goebbels fez do soldado matando os soldados aliados. Nesses dois momentos, você vê um cara que não é só um vilão, mas ele é o tipo de vilão mais execrável possível, imaginável. E esse cara tá aplaudindo violência. Então, talvez no subconsciente do Tarantino, o Tarantino esteja fazendo um comentário sobre nós. Sobre você, Marcos. Sobre você, sobre eu, Silas. Sobre você, fã do Tarantino, que passa sangue na cara, lambuza. Que quando vê uma coisa chocante, violenta, que corrompe a sua conexão com a sociedade, você tá lá aplaudindo. E você não sabe por quê. E talvez o Tarantino esteja fazendo um comentário sobre isso. Ele está dizendo que você é o Hitler. E eu acho isso. Esse é o problema. A palavra dele. Quando você pega a mensagem
da revelação a Bíblia e ameniza ela para um PG-13, vamos dizer assim, ameniza ela para ser bonitinha, você esquece a justiça, você esquece a violência da Bíblia e ameniza sobre só aquele ato de amor filosófico, você tira a potência da Bíblia e da cruz. A Bíblia, quando você lê o Antigo Testamento e pula as violências, a morte, aquilo você nunca vai entender o quão sofre Deus na sua justiça de ver a sua criação tendo que, às vezes, até pelo comando dele, se autodestruir. E se você lê a cruz achando que é só um ato bonitinho de amor e esquece aquela violência do Filho de Deus entregando o Filho, o abandono dele na cruz, quando Jesus chama Deus de Pai em todos os trechos dos 4 evangelhos, menos nesse, que ele está na cruz, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Essa violência que ele sofre, alguém que é pendurado numa madeira nua, exposto à vergonha, se você tira isso, você tira o quão pesado Jesus teve que levar pelos pecados meu e seu e da humanidade. Então, tirar a violência traz consequências. No começo parece ser legal porque é mais pop, ganha mais, se dilui mais, mas a médio e a longo prazo você destrói a consciência. Você pode estar destruindo uma geração que está consumindo violência sem consequência, que está vendo sobre a cruz de Cristo sem saber o que causou isso. Legal, Silas. Você vai voltar, mano. Eu espero. Tem tanto filme bom para comentar. Se agradar o público, se ninguém reclamar que eu tô falando mal do Tarantino, falar mal do Tarantino Ele entrou no lugar do Fontana. Não entrei no lugar do Fontana. Eu vim para adicionar. Até porque você entende muito mais de cinema que ele. Isso, mas espero. Assina o nosso canal. Você sabe aquele blá 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 de YouTube, assina, curte, manda pros amigos no WhatsApp, enche o saco do grupo da família, daquela pessoa que fala mal de Tarantino, e a gente se vê num próximo Teologeeks. Falou, gente.